O destino bíblico do Irã. O Irã, frequentemente nas manchetes por questões geopolíticas, como conflitos, ameaças, alianças e ambições nucleares, possui uma história profunda e pré-definida na Bíblia. O papel profético do Irã na Bíblia. Sua trajetória, desde a gênese de sua nação até as profecias do fim dos tempos, é narrada sob seu nome antigo, Pérsia. A Bíblia não apenas registra a formação do Irã, mas também profetiza seu destino derradeiro em uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse, a Guerra de Gog e Magog, uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Contudo, antes de se tornar uma ameaça profética, a Pérsia desempenhou um papel crucial como o império escolhido por Deus para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. As origens no Gênesis. Medos e Elamitas. A narrativa bíblica da Pérsia começa no livro de Gênesis. Após o dilúvio, a humanidade recebe um novo começo através de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, os patriarcas das novas nações. No capítulo 10, o primeiro mapa genealógico das nações da Terra revela os progenitores do Império Persa, Madai e Elão. Madai, filho de Jafé, originou os Medos, povo que habitou as regiões montanhosas do norte do atual Irã, expandindo-se em aldeias e tribos independentes, conhecidas por sua resiliência. Elão, filho de Sem, estabeleceu-se no sudoeste do Irã, nas férteis terras próximas ao Golfo Pérsico. Em Gênesis 14, narra a primeira grande guerra internacional, onde Quedorlaomer, rei dos Elamitas, aliado a outros reis orientais, invadiu Canaã. Elão, então uma potência significativa, foi a primeira nação a atacar o povo de fé. Contudo, Abraão, com apenas 318 servos, venceu os invasores, resgatando Ló e humilhando os reis do Oriente. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. O capítulo de Gênesis, 14 versículos, 14, 15 e 16, narra uma vitória humanamente ilógica, que sinalizava a inviabilidade de prevalecer contra o favor divino. Apesar da derrota, os Elamitas e Medos prosperaram ao longo dos séculos, compartilhando a antiga Mesopotâmia oriental e, em silêncio, uma nova força se preparava: o Império Persa. Profecias de Isaías e Jeremias, instrumento de juízo e libertação. Embora pagãs, essas nações estavam inseridas no plano divino. Os profetas Isaías e Jeremias proferiram profecias cruciais sobre elas. Isaías anunciou que Deus usaria Elão e Média como instrumentos para castigar a Babilônia, que havia destruído Jerusalém. Elão e Média são 2 nomes frequentemente mencionados juntos na Bíblia, especialmente em passagens proféticas como Isaías 21. Elão era um antigo reino localizado na região sudoeste do atual Irã, enquanto a Média era um distrito montanhoso adjacente ao norte de Elão. Juntos, eles representam o futuro Império Persa, que eventualmente conquistaria a Babilônia. A união desses povos do Irã seria o meio para o juízo divino. Mais surpreendente, a segunda profecia de Isaías revelou que um rei persa, ainda não nascido, seria o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do exílio e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Esse rei seria Ciro, cujo nome foi pronunciado por Isaías mais de 150 anos antes de seu nascimento. Ambas as profecias se cumpriram com precisão notável.
o sonho de Daniel e a ascensão medo-persa. No século 7 a.C., Deioces, o primeiro rei dos Medos, unificou as tribos de Elão e Madai, fundando Ecbatana, capital da Antiga Média. A partir de 700 a.C., a primeira capital imperial iraniana. Acredita-se que Ecbatana seja a atual Hamadan, situada a 400 quilômetros a sudoeste de Teherã, no Irã. Ciaxares, neto de Deioces, reformou o exército, transformando-o em uma máquina de guerra que destruiria Nínive, a capital assíria. A profecia de Deus sobre a ascensão da Pérsia como instrumento de juízo e redenção começava a se concretizar. Daniel, um jovem hebreu cativo na Babilônia após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, foi o primeiro a vislumbrar o destino da Pérsia. Apesar de estar na corte babilônica, Daniel manteve sua fidelidade e Deus lhe concedeu o dom das visões, que abrangiam o curso de toda a história. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, uma estátua colossal feita de diferentes metais. A cabeça de ouro representava a Babilônia, mas Daniel profetizou: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, representado pelo peito e os braços de prata. Daniel 2, versículo 32. Essa figura de prata simbolizava os dois braços do Império Medo-Persa, com a Pérsia dominando a Média. A profecia era clara: a Babilônia cairia e um novo império escolhido por Deus assumiria o trono. A queda da Babilônia e a libertação de Israel. O rei Ciro, da Pérsia, conquistou a Média, unindo os reinos e formando o vasto Império Medo-Persa, que eventualmente voltou seus olhos para a Babilônia. A queda da Babilônia não foi uma guerra comum. Na noite em que o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, profanou os vasos sagrados do Templo de Jerusalém em um banquete, uma mão invisível escreveu na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel interpretou as palavras: Deus contou teu reino e lhe pôs fim. Teu reino será entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, os exércitos de Ciro, desviando o rio Eufrates, entraram na cidade pelas portas abertas por intervenção divina. Belsazar foi assassinado e a Babilônia caiu diante da Pérsia. Os judeus, exilados por 70 anos, testemunharam o impossível: um rei pagão decretando seu retorno a Jerusalém e financiando a reconstrução do templo, com Zorobabel e Josué liderando o retorno e o restabelecimento do lugar onde o nome de Deus habitava. A Pérsia, assim, se tornou a única nação a restaurar Israel, em vez de destruí-lo. Visões de Daniel, o urso e o carneiro. Deus concedeu a Daniel outra visão da Pérsia, ainda mais detalhada. Ele viu 4 bestas emergindo do caos. A segunda era um urso gigantesco, alçado de um lado e com 3 costelas na boca. E uma voz ordenou: levanta-te e devora muita carne. O urso representava o Império Medo-Persa, alçado de um lado pela supremacia persa, e as 3 costelas simbolizavam suas conquistas: Lídia, Babilônia e Egito. Essa visão se cumpriu quando Cambises II, filho de Ciro, liderou os exércitos persas através do deserto do Sinai para derrotar o faraó psamético III na Batalha de Pelúsio, submetendo o Egito. Anos depois, às margens do rio Ulai, Daniel teve outra visão: um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro, que investia para o ocidente, norte e sul. Uma voz explicou que o carneiro representava os reis da Média e da Pérsia, com a supremacia persa sobre os medos. De repente, um bode veloz do ocidente, com um único chifre, atacou o carneiro, derrubando-o e pisoteando-o. Essa profecia indicava o próximo império, a Grécia, sob Alexandre, o Grande, que derrotaria a Pérsia com velocidade surpreendente. Um milagre no coração da Pérsia.
Durante o apogeu do Império Persa, nos dias do rei Assuero, Xerxes I, o trono estava estabelecido na majestosa cidade de Suzã, no coração de Elão, sudoeste do Irã. Foi em Suzã que ocorreu um dos mais inesperados milagres bíblicos. O grande império foi conquistado por uma única mulher. Após a destituição da rainha Vasti, Assuero buscou uma nova rainha. Hadassah, uma órfã judia criada por seu primo Mardoqueu, foi levada ao palácio e recebeu o nome de Ester. Sem o rei saber de sua origem, Ester foi coroada rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio, Amã, um descendente dos Amalequitas, antigos inimigos de Israel, ascendeu à posição mais alta após o rei. Quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, Amã, arrogante e vingativo, orquestrou um plano para exterminar todo o povo judeu no império. Convenceu o rei, com mentiras, a selar um decreto de morte que determinava o extermínio de homens, mulheres e crianças judeus em menos de um ano. Mardoqueu alertou Ester, que enfrentou um risco mortal ao se apresentar diante do rei sem ser chamada. No entanto, Deus lhe concedeu graça e o cetro foi estendido. Com sabedoria, Ester preparou 2 banquetes e no segundo revelou a verdade. Se só tivéssemos sido vendidos como escravos, eu teria me calado, mas foi decretado nosso extermínio, eu e meu povo. O rei, irado, ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia construído para Mardoqueu. Embora a lei persa não pudesse ser revogada, Ester e Mardoqueu propuseram um novo decreto que concedia aos judeus o direito de se defender. Assim, o dia destinado ao seu fim se tornou o dia de sua vitória, e o Império Persa, sem saber, tornou-se refúgio, trono e escudo para o povo de Deus. O regresso da Pérsia, os magos e o Messias. Após o milagre de Ester, a Pérsia pareceu afastar-se do palco principal das Escrituras por séculos. No entanto, sua presença ressurge no Evangelho de Mateus, quando o mundo aguardava a chegada do Messias. Lemos: uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-lo. A palavra magos, do grego magoi, refere-se a sábios, astrônomos e sacerdotes do Oriente, provavelmente das antigas terras do Império Medo-Persa, o atual Irã. Esses magos eram uma casta religiosa influente na Pérsia, com vasto conhecimento dos astros, escrituras e profecias. É provável que tivessem estudado os escritos do profeta Daniel, que havia servido nas cortes babilônica e persa, e profetizado a chegada do Messias com precisão matemática em Daniel 9. Ao verem a estrela, compreenderam que o tempo do Messias havia chegado. Eles deixaram tudo para trás, cruzaram desertos e chegaram a Belém, apresentando 3 presentes com significado profético: ouro, reconhecendo sua realeza; incenso, reconhecendo sua divindade; e mirra, antecipando seu sacrifício e morte. Enquanto os sábios de Jerusalém permaneciam em silêncio e Herodes buscava matar o Messias, os sábios do Oriente foram os únicos a reconhecer as profecias e chegar até ele. Esse momento não foi coincidência, mas um ato profético. A Pérsia, a mesma nação que séculos antes havia libertado Israel, agora era a primeira a reconhecer seu Salvador. O Irã, no fim dos tempos, Gog e Magog. A história do Irã na Bíblia não termina em Belém. Embora a Pérsia tenha sido um instrumento de redenção no passado, ela também fará parte de um dos episódios mais sombrios do futuro profético. Deus não apenas revelou o princípio da Pérsia, mas também anunciou seu fim através do profeta Ezequiel, em uma das visões mais temidas do Antigo Testamento: a guerra de Gog e Magog. Em Ezequiel 38, o profeta descreve uma coalizão de nações que nos últimos dias
se levantará contra Israel, o povo restaurado de Deus. Lê-se: põe teu rosto contra Gog, em terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Pérsia, Cuxe e Fute estarão com eles. A Pérsia, o antigo Irã, é mencionada como um dos primeiros nomes nessa aliança militar contra o povo de Deus. Outros aliados incluem Gog, identificado por muitos como uma figura de liderança associada à Rússia ou uma coalizão euroasiática. Cuxe, antiga Núbia, possivelmente o Sudão atual. Fute, norte da África, possivelmente Líbia. Gomer e Togarma, regiões próximas à Turquia e ao Cáucaso. Essa força internacional se lançará como uma tempestade contra Israel. No entanto, o ataque não terá sucesso, pois provocará a intervenção direta de Deus, resultando em juízo implacável. Terremotos, fogo e confusão entre as tropas. A glória de Deus se manifestará, e serei engrandecido e santificado, e serei conhecido diante de muitos povos, e saberão que eu sou Jeová. Assim, a Pérsia, que foi redentora, será julgada por se levantar novamente contra a vontade e o povo de Deus. Destino final: juízo e redenção futura. A Pérsia, como poucas nações na Bíblia, percorreu todo o arco da história sagrada, desde sua criação até sua aliança profética na Guerra Final. O destino final do Irã, segundo a Bíblia, é mais complexo do que se imagina. Após a descrição do juízo de Gog e Magog, em Ezequiel 38 e 39, o exército que se levantará contra Israel será destruído pelo fogo do céu. Embora a Pérsia não escape do castigo, o profeta Jeremias já havia anunciado, séculos antes, em Jeremias 49, 34 a 39. Eu quebrarei o arco de Elão, parte principal de sua fortaleza. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão. Essa é uma profecia dual. Primeiro virá o juízo, mas depois uma promessa inesperada de restauração nos últimos dias. Isso sugere que, embora o Irã se levante contra Israel no fim dos tempos e participe do ataque final que provocará a ira divina, sua história não termina em ruínas. Deus, mesmo no juízo, abre a possibilidade de redenção. O Irã que hoje observamos, frequentemente agressivo e desafiador, também fará parte de um mundo restaurado. A história bíblica da Pérsia é um reflexo da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada pela graça. Seu destino final, segundo a Bíblia, é um alerta para os impérios que desafiam a Deus, mas também uma promessa para aqueles que se arrependem, pois está escrito que, nos dias finais, as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Talvez entre essas nações esteja Elão, o Irã, que foi redentor, inimigo e julgado, mas que também será testemunha da glória restaurada, pois no coração de Deus sempre há lugar para os que retornam. A complexidade do papel do Irã na Bíblia oferece uma rica oportunidade para reflexão sobre a interseção entre história, profecia e o plano divino. Se você gostou dessa narrativa épica, não deixe de conferir mais histórias inspiradoras da Bíblia em nosso canal. Curta, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.